Aí, pessoal, continuando, nós vamos aqui falar sobre essa parte dos princípios básicos, tá? Que eu fiquei de falar aí, que esse tema é o tema 1. Aqui, a partir daqui, a gente tentou aqui fazer um resumo básico, né, de algumas coisas importantes, né? Que podem cair ali na prova, ou podem cair ali nas perguntas dos links, tá certo? Lembrando que os links eu já enviei, né, para vocês estarem respondendo. Então, a radiação é classificada em duas partes, em ionizante e não ionizante. A radiação ionizante é aqueles que possuem energia suficiente para remover elétrons de um átomo, tá? Então, como eu falei para você, existe uma energia que pode soltar esses elétrons. Esses elétrons podem se formar um outro tipo de elemento. Ocupam frequências superiores, como a ultravioleta, né? Lembrando que a ultravioleta faz parte dos raios do sol, né? Tá? Então, quando a gente toma um sol muito forte após o meio-dia, né? Eles são raios, né, ultravioletas, eles podem causar danos na pele, né? Nós temos também o raio-x, tá certo? Quando a gente faz radiografia lá dos ossos, a gente quando quebra um membro, né? E os raios gama, né? Geralmente os raios gamas têm alguns raios, dependendo até em determinado ponto, já não são tão nocivos para a saúde, né? Então são separados os nocivos dos não nocivos, né? Que ajudam aí a medicina a encontrar radiografias relacionadas ao câncer, tá certo? Podemos causar dano, podem causar danos ao organismo humano, no caso, né, os raios gama, como acabei de falar. Se utilizados de forma segura, podem ser usados em exames de imagem, né, e tratamento médico. Foi isso que eu comentei também, né? Radiação não ionizante são aquelas que não possuem energia para remover elétrons de um átomo, tá? Então não existe energia, eles são de baixa frequência, né? E energia, como no caso as ondas de rádio, né? Não sei se você sabe ali as frequências, né, AM, né, e FM, né? Então FM é chamado de frequência modulada e o AM amplificação modulada, né? Então são tipos de frequência de rádio, tá certo? E o micro-ondas também, né? O micro-ondas também trabalha com ondas de frequência baixa, né? Que o micro-ondas serve para aquecer os alimentos, né? Eles são bem fechados, né? Tem portas fechadas, né? Para a segurança daqueles que utilizam, né? Esse tipo de frequência, né? É tipo um raio, né? Que é dado dentro dessas partículas. Esses raios batem nas paredes do micro-ondas, e essas fagulhas fazem aquecer o alimento, né? O infravermelho, o que é o infravermelho? Quando você vai assistir televisão, você tem um controle, né? Quando você aperta o controle e liga a televisão, o que ocorre? Ali a gente tem uma baixa frequência, né, de onda, que faz com que o aparelho ele ligue ou desligue, ou troca de canal. Então toda vez que você aciona o aparelho, né, o controle, ele é capaz de fazer isso através do infravermelho, tá certo? E a própria luz. A própria luz nada mais né, do que a luz normal, né, que a gente ouve, a claridade, né, a luz ambiente, né? Podem provocar danos aos seres humanos se usada com intensidade, né, no caso do raio laser, tá? Então se o raio laser ele for fraco, ele não vai causar danos à pele da pessoa, né? Mas existem raios laser que são utilizados em cirurgias, né, para quebrar pedras, né, de rins no caso, né? Existem operações que são feitas desta maneira. Análise do experimento de um filme fotográfico das partículas alfa, tá? Não sei se você sabe que a partícula alfa aqui, tá, é uma letra grega, né? Beta também é uma letra grega e gama também uma letra grega, tá? Características alfa, né? Então alfa positivo atrai a placa negativa, tá?
e sofre desvio, tá? Beta, negativo, atrai a placa positiva e sofre desvio. Gama não tem energia, não sofre atração nenhuma da placa. Então você vê as diferenças, tá certo, entre eles, tá certo? E aqui essa experiência aqui que foi feita, tá, com um bloco de chumbo, tá certo? E aqui tem um material radioativo, tá? A placa eletrizada, então aqui tem o chumbo, aqui o material que está saindo pelo esse orifício, né? Ele passa entre as placas, tá certo? A placa eletrizada, porque aqui tem elétrons, né? Aqui tem elétrons, e aí ele passa por aqui e ele vai atingir uma tela fluorescente ou chapa fotográfica. Então você pode perceber que ocorre aqui no caso do alfa, né, do gama e do beta, que elas estão aqui representadas, tá? Cada uma tem uma característica importante, tá? Ela atrai a placa negativa, sofre desvio, tá? No beta, o que acontece? A placa atrai, sofre desvio e não tem energia, não sofre atração nenhuma, tá? No caso do gama. Então isso aqui é uma experimentação. Eu vou ver se eu consigo encontrar uma experiência dessas aqui lá no PET Colorado para mim exemplificar, igual que eu fiz ali na outra situação. Propriedades das emissões radioativas, tá? Então aqui a gente tem partícula alfa. Então essa daqui é a partícula alfa que está representada, tá certo? São partículas pesadas de carga que possuem carga elétrica 2, tá? Positiva, a carga está aqui representada. Massa igual a 4, a massa está aqui, então a gente tem um número de massa e aqui uma carga de 2, né? Uma carga elétrica. Por possuir 2 prótons, vamos ver aqui, desculpe aqui que eu estou aqui um pouquinho apertado. Então, por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, no seu núcleo é comparado, tá, ao elemento químico hélio, tá certo? Grande poder de ionização, capturando 2 elétrons da partícula de ar. Baixo poder de penetração, facilmente detida por uma folha de papel de velocidade de 5% da luz. Voltamos daqui a pouco.